Oi, oi, povo de Deus, glória a Deus, estamos na aula 4 do nosso módulo 2. Hoje o nosso tema é vã maneira de viver, tá? Convido você nesse momento, queridos, a fechar teus olhos, a orar junto comigo, amém? Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, nesse momento, ó Pai, neste dia, para declarar, Senhor, que nós somos Teus, ó Pai, e que em nome de Jesus, através do Teu sangue, Deus, nós somos lavados e remidos, ó Pai, e que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Nós declaramos a tua bênção, a tua unção sobre as nossas vidas. Abre a nossa mente para que possamos compreender, Senhor Deus. Oh, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, nos ensinar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse tema, ele de cara já traz um versículo, que é lá em 1 Pedro 1,18, que diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, né? A vã maneira de viver é muitas vezes, gente, princípios errados que nós aprendemos ao longo dos tempos, né? Muitas vezes nós crescemos aprendendo que é pra gente. Muitas vezes nós aprendemos, né, coisas erradas, às vezes nós fomos ensinadas de uma maneira que não era para ser. E aí muitos de nós carregamos princípios errados, condutas erradas. E nessa lição, né, a gente vai abordar esse assunto. Nós vamos ver 3 erros comuns que são praticados, né, no mundo nos nossos dias. Aqui no nosso livro fala que a gente vai estudar algumas das más atitudes, né, ou procedimentos adquiridos e como também fazer para vencer, né? Nós estamos vendo muitas coisas, né, que não fazem parte do caráter cristão, que sentimentos errados. Nós estamos ao longo dessas aulas estudando muito sobre isso. Mas hoje também, além de estudar sobre isso, né, nós vamos ver como vencer. Amém? Então, logo no próximo slide, aqui já mostra os 3 assuntos que nós vamos falar, os 3 erros mais praticados pelo mundo nesses dias, né? O primeiro deles é o modo de falar, o segundo são os vícios, e o terceiro é o sexo, tá? Nós vamos abordar esses 3 temas baseados na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, né, você assistir a aula e você, poxa, mas eu ainda fiquei com dúvida nisso, você pode perguntar, depois mandar uma mensagem para mim, né, para poder tirar sua dúvida, né, se eu souber eu vou lhe responder, senão a gente vai buscar juntos na palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, vamos pro primeiro, tá? O modo de falar. Eu já coloquei aqui logo o versículo que ele cabe bem com esse tema, né, sobre o modo de falar. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Gente, aquilo que sai da nossa boca, né, o jeito que a gente fala, as palavras que a gente declara, elas têm um poder. E por isso que nós temos que ter tanto cuidado de como nós vamos falar, do que está saindo da nossa boca, né? Porque a fala, né? O falar, ele é uma das ferramentas que Deus nos deu, né? Para que a gente possa se comunicar com os outros. E se nós não fizermos isso de forma boa, isso vai prejudicar tanto ao outro quanto a nós mesmos. Então, a fala, né, o poder da palavra, ela pode ser tanto para a morte, né, como uma espada, ou para a vida como um remédio. Depende de como nós vamos utilizar. E nós precisamos pensar, né, o que tem saído da minha boca, o que tem saído da nossa boca, né? Murmura? Será que é fofoca? Será que é crítica, ofensas, palavrões, mentiras? Ou será que nós estamos falando palavras de bênção, palavras de paz, palavras de ânimo, né? Gratidão? O que tem saído da nossa boca? Nós temos que pensar, né? E aqui, o nosso livro, né, ele traz conceitos sobre a língua, né? Eu não coloquei aqui no slide, eu vou passar aqui rapidamente por estes conceitos, né? Aqui primeiro fala que a língua ela é um mal contido. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem muitas vezes controlar aquilo que fala,
né? Tem gente que quando vê já tá mentindo, ou já tá falando um palavrão, já tá lançando palavras ruins de novo, né? Então, assim como, né, que o livro relata que ela é fogo, né? Ela pode, gente, a partir de uma palavra ruim, ela pode trazer consequências grandes para aquela pessoa. Né? Às vezes, por comentários maldosos, né? Tem coisas que nós falamos que são difíceis de apagar, né? Então a gente precisa ter cuidado na nossa fala, tá? Fala também que a língua ela é cheia de veneno mortal, né? Muitas vezes são palavras que as pessoas lançam que são cheias de amargura, de maldade, de ódio, que adoece aquela pessoa que ouve. E por último, que influencia a língua, né? Porque muitas vezes você lança uma palavra, o outro foi atingido e o outro quer revidar, né? O outro quer trazer outra palavra pior e aquilo acaba numa disputa. Esses conceitos sobre a língua, eles estão escritos em Tiago 3, do 1 ao 13. Né? Se você puder refletir depois, ler com calma, são esses 4 conceitos que eu estou aqui relatando para vocês, certo? E aí aqui as consequências do mau uso da língua. Primeira consequência é que ela contamina o corpo, né? Jesus nos ensinou, gente, que o que contamina o homem não é o que entra. Não é aquilo que você come que vai te contaminar, mas é aquilo que sai da tua boca, né? A palavra de Deus diz que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de maldade, a nossa boca vai lançar maldade. Se o nosso coração estiver cheio de murmuração, de reclamação, é isso que a nossa boca vai lançar, né? Então, a palavra, né, a fala, ela realmente pode contaminar, ela pode trazer enfermidades para nós, né, no sentido de palavras lançadas, coração doente. Então a gente precisa ter cuidado. Ela inflama o curso da vida, né? O segundo ponto, que é algo tão forte, gente, que pode queimar a vida de uma pessoa, né? Assim, do mesmo jeito que se a gente pega uma pequena fagulha, coloca numa floresta, ela pode incendiar aquela floresta, do mesmo jeito é uma palavra. Muitas vezes uma palavra mal colocada, ela devasta a autoestima de alguém, ela devasta os sonhos de alguém, devasta a esperança de alguém. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? E ela não é brincadeira. Provérbios 26, do 18 ao 19, fala sobre isso. Gente, esse versículo é maravilhoso, né? Ele diz pra gente que nós não podemos chegar para um irmão, lançar a palavra e dizer: ah, foi brincadeira, né? Nós não podemos brincar com o nosso modo de falar, gente. A nossa palavra tem poder. Eu não posso chegar e dizer: ah, fulaninho, tu é isso, isso, isso. E dizer: ah, não, é só uma brincadeira. Não, porque palavra não é brincadeira. Palavra gera vida ou gera morte. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. A palavra também, ela pode trazer maldição, é outra consequência. Muitas vezes nós declaramos, gente, sentenças contra nós mesmos. Ah, eu sou muito burro. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, cuidado com o que você fala de você mesmo. Ou cuidado com o que você fala dos outros, né? Não fale mal dos outros, não fale mal de você, não dê margem para o inimigo, porque essas palavras elas podem se tornar verdade e impedir o crescimento da vida de alguém ou a sua vida. Então, tenha cuidado no que você fala, né? Naquilo que você declara, para que não possa atingir, né? Não possa danificar, não possa roubar você. Amém? Então, o nosso próximo ponto são os vícios, gente, né? O vício, ele priva o homem do uso normal e digno de suas faculdades, criando dependência mental, física ou espiritual, conduzindo o homem, né, à escassez, tá? Então, o vício, ele traz para nós sérias consequências. Ele pode destruir a vida de uma pessoa. E vício, gente, é tudo aquilo que a gente faz demais, né? Não precisa ser só uma bebida ou cigarro, não. É aquilo que a gente faz em grande demasia, aquilo que a gente faz demais. Um jogo pode ser um vício, o celular pode ser um vício, a internet pode ser um vício, a televisão, né? Então, existem vários tipos de vícios, tá?
Aqui no nosso versículo, né, eu coloquei o versículo de Provérbios 23, do 20 ao 21, diz: Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo os trapos. Ou seja, gente, a vida daqueles que fazem algo demais, né, daqueles que se viciam em algo, é uma vida que acabam o quê? Em pobreza, tanto pobreza espiritual, né, como a pobreza financeira mesmo, acaba no sofrimento, gente. A vida daquela pessoa que ela é dependente de algo, ela sofre, né? Então a gente precisa analisar a nossa vida e pensar: o que eu tenho sido dependente? Né? O que eu tenho sido dependente? Será que eu tenho me tornado viciado? Será que eu tenho me tornado uma pessoa que depende de algo ou de alguém para ser feliz, né? Para viver? E por quê? Por que que as pessoas muitas vezes entram em vícios? Olha só, muitas vezes por solidão, por se sentirem sós, né? Vão buscar um escape e acabam se afundando em algum vício. Por más companhias, né, influências, muitas vezes acontece isso, né, com relação às drogas, à bebida, fuga de problemas, né, pessoas que não sabem como resolver seus problemas, elas acabam se viciando em algo, busca de prazer ou rebeldia, muitas vezes também necessidade de aceitação, né, fazer aquilo que o outro faz, abuso de medicamentos, né, pessoas que se medicam, dependem dos remédios, né, para ficar bem, para ficar tranquilo, tá? Então são tipos de vícios, né? Tipos de causas em que as pessoas adquirem os vícios. E os vícios, gente, como eu falei no começo, né, eles têm sérias consequências. A primeira consequência que o livro traz é a perda da capacidade de dirigir a sua vida. Acaba que o homem não tem domínio próprio, né? Ele se torna escravo do que antes lhe dava prazer, né? A pessoa começa a ler, não, eu vou fazer isso por prazer, eu vou fumar, um exemplo. Ah, vou experimentar. Poxa, mas a pessoa acaba achando que vai só experimentar, mas na verdade ela vai se viciar, né? Ela entra em um mundo a qual ela achava que aquilo ia dar prazer. Ela acaba se tornando escravo, né? E a pessoa perde a sua capacidade de dirigir a sua vida, né? Ela não tem força, né, para resistir a esse desejo, né? Muitos entram em abstinência, né? Quem já viveu ou quem tem alguém perto sabe o quanto é difícil você se libertar de um vício, né? Então, ao invés de você cumprir o propósito de Deus, que é dominar, você acaba sendo dominado. Segundo ponto, aumenta os problemas, gente. O vício, ele não soluciona problemas, ele aumenta os problemas. Então, nós temos que ter cuidado também com isso. Próximo ponto, compromete a saúde. Claro, né? Aqueles que se tornam viciados por algo, compromete sua saúde, gente. O vício, ele traz ansiedade, né? O vício, ele traz dependência. O vício, ele muitas vezes traz um nervosismo. Então, nós, em Cristo Jesus, precisamos ser libertos de tudo isso, tá? O vício também, ele traz a consequência a qual, né, leva à degeneração familiar e social. Aquele que é viciado em algo acaba se tornando ausente da sua família, violento, depressivo, distante, né, alheio a tudo que acontece à sua volta. Ele vive apenas com a função de suprir a necessidade, né, da dependência. Ele vive para aquele vício, né? Quem joga vive para jogar, né? O dinheiro vai todo no jogo. Aquele que bebe, o dinheiro vai todo na bebida. Então, tudo que ele faz é voltado para isso. E o terceiro ponto, gente, é o sexo, né? O sexo, ele é uma área muito delicada, né? Ela é muito explorada hoje em dia, mas infelizmente é distorcido de diversas formas, né? O sexo, nós sabemos que foi criado por Deus, mas que após o homem ter pecado, houve, entre outras consequências, né, a distorção da sexualidade. Os princípios estabelecidos por Deus muitas vezes tornam-se tabus, né, regras antiquadas e que precisam ser quebradas para que o homem pudesse experimentar o máximo de prazer. No entanto, ter um caráter cristão bem formado não é sinônimo de ter uma sexualidade inibida. Antes, significa que a desenvolvemos de forma sadia e equilibrada.
né, gente? Ser cristão não quer dizer que você não vai poder ter uma sexualidade com o seu cônjuge, né? Quando você casar, se você tiver casado. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você vai ter a relação sexual de forma sadia, de forma equilibrada. E aqui, né, eu trouxe Hebreus 13:4 para que a gente possa ler e refletir. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? A própria palavra de Deus, gente, dizendo que o casamento deve ser honrado por todos. E hoje as pessoas elas têm banalizado o casamento, né? Elas têm feito do casamento algo que acaba rápido, né? Algo que muitas vezes as pessoas elas não querem para a vida delas, porque casar é isso, casar é aquilo, eu não quero casar. Gente, eu também, quando eu era do mundo, né? Quando antes de conhecer a Jesus, eu não queria casar, eu não tinha esse pensamento sobre o casamento. Para mim, casamento era ruim porque eu via meus pais brigando, então eu não queria isso para mim. Eu achava que isso era casamento. E aí, quando Deus me restaurou, eu pude perceber que não. Que quando nós valorizamos o nosso casamento, né, quando nós valorizamos a pessoa que Deus colocou na nossa vida, a pessoa que nós escolhemos, né, para casar, quando a gente valoriza, tudo se transforma em um ambiente sadio, em um ambiente tranquilo. A gente pode se experimentar o melhor de Deus através do casamento, tá? E aqui fala sobre distorções, né, que vieram relacionado à área sexual. Primeira distorção é a pornografia. Gente, sério. A gente está num mundo hoje que a gente precisa usar a internet direto, né? A gente precisa estar conectado. Então, eu digo a vocês, gente, cuidado, porque a pornografia ela tá em todo lugar. Se você abrir a lupa do Instagram, a primeira coisa que aparece é uma mulher, né, seminua, dançando. Então, cuidado, sério, cuidado, porque essas pequenas coisas fazem a gente enfraquecer, fazem a gente se distanciar de Deus, entristecem a Deus, né? Quando você para assistir essas coisas, para ouvir, né, para ler assuntos que se tratam de pornografia, coisas obscenas, né? Então a gente precisa ter cuidado, certo? Eu sei que muitas vezes nós vamos ser tentados a isso, a internet está aí expondo coisas, mas sabe, vigia, cuida da tua mente, cuida do teu coração, amém? Evita todo tipo de pornografia. Segundo ponto, relações sexuais fora do casamento, né? Gente, Deus criou o sexo, sim, mas ele atrelou a uma ideia de compromisso, certo? Você precisa ter compromisso, você precisa ter uma aliança no dedo, você precisa ter a bênção do Senhor para poder ter a relação sexual com a mulher ou com o homem que Deus te deu. Então, quando há relação sexual fora do casamento, a gente pode comparar a um adúltero, uma pessoa imoral. É o que está falando aqui, que Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Então, não quebre princípios, porque quando nós quebramos princípios, nós sofremos, né? Nós sofremos seriamente quando quebramos princípios. Então, não quebre princípios. Realmente espere em Deus, seja a pessoa que vai esperar em Deus, que vai orar, que vai buscar em Deus, e Deus ele conhece o teu coração, amém? Então, por isso que depois que a gente casa tem a lua de mel, né, gente? Porque é depois do casamento. Então, a relação sexual fora do casamento, ela é uma distorção, né? E aí traz sérias consequências, amém? Então, cuidado. Próximo ponto, homossexualismo, né? Aqui fala o nosso livro assim, ó, decorrente de uma alteração na identidade sexual e no comportamento sexual do homem e da mulher. A identidade sexual refere-se ao senso de viralidade e feminilidade. Deus criou somente homem e mulher. O pecado degenerou o homem para um comportamento anormal, produzindo um comportamento sexual contrário ao estabelecido por Deus. Esse tipo de amor não é válido, gente. Não é válido, não tem a bênção de Deus, né? Então, se você for ler Romanos 1:26, é muito claro que Deus fala que isso é um erro, né? Que quando um homem se junta com um homem, a mulher com a mulher, é um erro. Romanos 1:26 é muito claro, assim, não tem o que a gente ficar discutindo.
Lá fala várias coisas, né, nesse trecho que eu estou falando de Romanos 1. Então é muito claro que esse amor, né, que dizem que é amor, ele não vem de Deus, tá? E a gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração, precisa ter muito convicto, porque o mundo ele tenta nos fazer acreditar que isso é bom, que é assim mesmo, que a gente precisa aceitar, enfim. Então cuidado, tá? É uma distorção. Próximo ponto que é distorção, né? A masturbação. É a autorrealização sexual sendo desenvolvida num clima de grandes fantasias. Embora seja, né, uma prática, gente, que é comum no mundo, é uma prática universal. Segundo estudos, 95% dos homens praticam, entre 80% a 90% das mulheres praticam. Mas é uma violação do propósito de Deus. Gente, Deus, ele fala em Mateus 5:28 que só de você pensar, você já cometeu um pecado. Imagina você ter essa atitude, né? Então, se você olhou para alguém e desejou, daí tu já teve um pecado, já concretizou um pecado. Mateus 5:28 fala sobre isso. Imagine, né? Então, esse é um tipo de distorção, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá? Então, não pratiquem, né? Não aceitem isso na vida de vocês. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para ter prazer, mas foi um prazer que seja no casamento, né? Que seja com a esposa, com o marido, e que seja diante da bênção de Deus. E como, pastora, se libertar de tudo isso? Né? O próximo slide tem aqui, né? Libertação da vã maneira de viver. Gente, o nosso livro, ele traz que não vai haver libertação, né, sem ter Jesus. Porque somente Jesus liberta, amém? Somente Ele liberta. Ele é que é o libertador, Ele é que é o nosso salvador. Então nós precisamos estar com Jesus. Porque com Jesus, gente, é possível lutar e vencer, amém? É possível lutar e vencer. E nós precisamos ter disciplina, né? Disciplina espiritual para que a gente possa se libertar de tais coisas. A gente precisa orar, né? Colocar diante de Deus qual realmente é a minha dificuldade. A minha dificuldade é na área sexual, poxa, coloca diante de Deus. A minha dificuldade é na área do modo de falar. Eu sempre falo coisas erradas, eu sempre me arrependo do que eu falo, eu lanço palavras ruins, pois coloca diante de Deus. Eu sou muito viciada em algo, eu sou dependente de remédio, dependente de pessoas, então coloca isso diante de Deus. Ora ao Senhor. Segundo ponto, gente, a leitura da palavra. Por que a palavra? A palavra te confronta. A palavra faz você mudar os hábitos. A palavra traz grandes exemplos para que a gente possa vivenciar. Terceiro ponto é pedir ajuda. Gente, nós precisamos ajudar uns aos outros. Mudar um hábito, né, exige de nós muita luta. Então você não precisa passar por isso sozinho. Chama alguém, chama teu líder, chama teu irmão. Ei, vamos lutar junto comigo que tá difícil. Então você precisa buscar ajuda. E ter fé, gente, acreditar. Sem a fé as mudanças não são possíveis. É a nossa fé que vence o mundo. 1 João 5:4. A nossa fé que vence o mundo. Então, ter fé vai te ajudar a vencer. Vencer o mundo, né? Vencer o pecado, vencer a vã maneira de viver. E tudo isso, eu acrescento que eu preciso estar junto de decisão. Amém? Que você possa decidir viver de acordo com a palavra de Deus. Construir um caráter baseado no Espírito Santo, baseado nos princípios, baseado nas promessas que Deus tem para a tua vida. E, queridos, juntos nós vamos vencer. Amém? Que você decida hoje, né, realmente se libertar de tudo aquilo que não vem de Deus, de palavras, de hábitos, de sentimentos, de atitudes. Que em nome de Jesus, querido, nós possamos daqui a algumas aulas, poder realmente sentir essa libertação. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que estão assistindo essa aula. Eu declaro, Senhor Deus, que todo espírito, ó Pai, oh Deus, que os leva ainda a olhar para trás, que os leva a ter atitudes erradas. Eu declaro que esteja fora da vida deles.
O único Espírito que tem autoridade sobre a vida deles é o Espírito Santo. Deus, faz os meus irmãos, Senhor, vencer as suas batalhas diárias, ó Pai. Eles terem, Senhor Deus, realmente um poder, ó Deus, que é através da Tua palavra, através da oração, Senhor, através da fé, ó Pai, que eles possam decidir todos os dias vivenciar o melhor de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Faça teu resumo, posta lá. Lembrando que é até segunda, 20 horas. Amém?